justiça do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Amém. Estamos iniciando, caros irmãos e irmãs, um momento muito forte dentro da nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. Essa palavra, Quaresma, ela vem até mesmo de 40 e naquela época, há um tempo atrás, na época de Jesus, ou até mesmo bem próximo também, depois de Cristo, muitos anos, a idade média das pessoas também era sempre 40 anos e assim por diante. Depois, hoje em dia, graças a Deus com a qualidade de vida que nós buscamos também através da medicina, outros meios, hoje a média de nossas vidas, a média está girando em torno de 70, 80 anos. De Israel, e que está ligado também à Páscoa, essa preparação para a Páscoa do Senhor. Quaresma, a igreja então adotou que são esses 40 dias que nós trilhamos e fazemos acontecer até mesmo uma viagem que nós preparamos para poder chegar ao destino. Às vezes a gente prepara mala, o local, passagem dentro de uma viagem. Nós preparamos muitas coisas para que ocorra bem aquela viagem. Então, Quaresma é essa viagem que nós fazemos internamente para até mesmo preparar essa casa, coração, para a gente então viver a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. Sendo uma viagem muito importante de preparar, como diz na primeira leitura, através da profecia de Joel: rasgai o vosso coração, não as vestes, mas o vosso coração, essa casa interior. E essa casa interior, ela é então uma terra, coração que ninguém pisa, somente si próprio e Deus, que sonda o mais íntimo de nós. Então, Quaresma é essa viagem que nós fazemos para a gente deixar algumas coisas para trás e focar naquilo que é o essencial dessa nossa viagem na terra, que é focar no Cristo, que é aquilo que é a nossa essência, é focar
até mesmo no mais íntimo de nós. Então, não deixe que essa quaresma começar sem você se colocar disponível para bem vivê-la, sem se colocar disponível para poder adentrar dentro desse mistério salvífico do próprio Cristo. Então, o salmista, ele nos coloca dentro de uma dimensão, porque olhando para si próprio, percebemos que ninguém é perfeito e precisamos deixar algumas coisas no caminho de santidade, neste caminho de perfeição. Por isso, ele deixa bem claro para todos nós. E inicia assim o salmo: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Então, até mesmo deixa bem claro: na imensidão do vosso amor, purificai-me. E muitas vezes, no olhar para nós mesmos, precisamos purificar, deixar alguma coisa para trás, que às vezes se torna peso no peregrinar da nossa viagem, da nossa própria vida. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, dirigido a essa comunidade de Corinto, ele também nos chama a atenção e ao mesmo tempo nos alertando que nós somos também embaixadores de Cristo. Nós somos o próprio Cristo aqui nessa terra, e através do batismo nós nos tornamos também essa seta, luz, farol que ilumina a vida dos outros. Por isso se faz necessário, às vezes nessa viagem da vida, deixar algumas coisas para trás e focar naquilo que é o essencial. No Evangelho, nós deparamos até mesmo com esses exercícios quaresmais que nos ajudam a crescer espiritualmente, mas também na forma humana, que é oração, jejum e esmola. E o próprio Cristo deixa bem claro na página, na sua comunicação a todos nós, que o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, neste início da quaresma, nos inspira até mesmo dentro desta viagem, deste caminhar de 40 anos lá no deserto, purificando-se para poder entrar-se na posse da terra prometida. Jesus, ele jejuou até mesmo durante 40 dias, e no início bem do seu ministério aqui nesta terra. Então, recebendo as cinzas, nós entramos no clima desse tempo litúrgico, o reconhecimento até mesmo da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, e ao mesmo tempo depositando a nossa confiança nesse Deus que renova, que restaura, esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia e que assumiu a nossa condição humana, mostrando o caminho de salvação a todos nós. Então, dentro deste Sermão da Montanha, que nós acabamos de ouvir, que faz parte também do Sermão da Montanha, comunica a todos nós a novidade deste reino, o reino de Deus que se faz presente aqui e agora. Então Jesus, ele apresenta ao seu povo um novo modo até mesmo de vir e até mesmo realizar aquelas antigas práticas religiosas que eles já exerciam, aquele povo judeu. Então ele fala de um jeito novo da esmola, da oração e do jejum. E que tudo isso que nos pede ele também, nós possamos viver no sentido até mesmo de uma forma que possamos crescer espiritualmente como pessoas, que possamos então criar mais intimidade com Deus,
e ao mesmo tempo entender que dentro desta integração humana há possibilidade até mesmo de elevar a nossa forma humana dentro das nossas relações se tornarem cada vez mais divinas. Família é sagrado, você com a sua vida é sagrado, também o trabalho dignifica, é sagrado. Então, essas três práticas da religião tradicional, já lá no tempo dos judeus, eles continuam valendo a todos nós também. E como bom judeu, o próprio Cristo nos ensina um novo jeito, até mesmo um novo espírito de viver. E nós não precisamos se colocar em grandes demonstrações enormes, até mesmo em praças públicas, assim ele vai falando, ou até mesmo se colocar de uma forma tão aberta para poder chamar a atenção dos outros, mas se viver da piedade e ao mesmo tempo para si próprio, olhando para esta casa do coração. Então, esses três exercícios quaresmais. O primeiro, a oração. A oração, ela sem ostentação, ela é um diálogo de filhos, na condição de filhos que nós somos, de filhas, com o Pai. E dentro desse diálogo, na intimidade, até mesmo do seu ser, dessa forma mais íntima, lá no seu quarto, no seu cantinho, que você sabe das dores, das fragilidades, das alegrias, do sucesso. A quaresma é esse tempo então de rezar mais e melhor. É um tempo propício para essa intimidade do Senhor. Então é na quaresma que se faz até mesmo momento de oração, a via sacra que se realiza nas sextas-feiras, que nós vamos também realizar bem cedinho, nas sextas-feiras aqui, 5h30 da manhã, em seguida com a Sagrada Eucaristia. Então, o conselho para todo mundo é não perder as celebrações também dominicais em sua comunidade, daquilo que você vive nesse período forte. Coloque-se em oração, nessa profunda intimidade com o Senhor, e tente assimilar o que o Senhor lhe fala através até mesmo dessas palavras do Evangelho, daquilo que ele fala para todos nós nas leituras e também na Eucaristia. Então, nesse tempo de quaresma, cabe até mesmo um esforço especial para cada um de nós viver esse momento de oração pessoal, todos os dias. E se faz bem acordar cedo, acompanhar até mesmo a diversos padres que fazem oração, sim, mas também se faz presente dentro da sua palavra, da Eucaristia, frequente na comunidade. Então, é uma vida de oração que o Senhor nos propõe. O segundo exercício é o jejum, que o próprio Cristo deixa bem claro, sem até mesmo essa exibição total para os outros, mas nos priva até mesmo do alimento de alguma outra coisa, porque alguns não têm condições de privar do alimento, mas pode privar-se de outras coisas. Então, todas as religiões que se prezam, elas sempre recomendam essa prática do jejum. O jejum, para nós, cristãos católicos, durante esse tempo da quaresma, ele está marcado na nossa própria história e não precisa se prender só neste tempo, mas sempre. E que nos convida, como na condição de irmãos, viver o jejum dentro desta quarta-feira de cinzas,
temos a Sexta-feira da Paixão, e a igreja também nos convida a essa abstinência de carne todas as sextas-feiras da Quaresma, e aqui nós podemos perceber que o jejum ele educa todos nós até mesmo, e sabemos disso, para poder quebrar o egoísmo, até mesmo o orgulho, aquela presunção que às vezes trazemos dentro de nós. O jejum, ele nos ensina a gente encontrar o equilíbrio na condição humana para poder encontrar-se também o equilíbrio espiritual. Então, sobretudo, nos ensina também gestos dentro da nossa relação, que é de solidariedade, compaixão, aprender a acolher mais o outro e não julgar, porque o jejum, ele se preze, é realmente a partilha. Então, a gente passa para que até mesmo aquilo que nós trazemos, e ao mesmo tempo que nós jejuamos, para que possa até mesmo trazer e passar para o outro aquilo que possa levar mais alegria, mais solidariedade, daquilo que nós deixamos de consumir para poder doar para o outro. Então, o jejum que nós fazemos, um exemplo, eu não vou pecar, então aquilo e aquele valor que eu não vou pecar, eu possa até mesmo doar e saciar a fome de uma criança, ou até mesmo ajudar o idoso a comprar os seus remédios, aquilo que foi, então, que eu deixei de consumir na carne aquele valor. O terceiro exercício, que é a caridade, está ligado à esmola, então, sem busca de reconhecimento, nos faz realizar gestos até mesmo de fraternidade, concretizar e fazer alguma coisa pelos outros que precisam mais do que a gente. E aí nós podemos recordar lá desde o Antigo Testamento, aqueles profetas, eles falavam sobre a partilha da comida, da roupa, da água e tantas outras coisas. Jesus fala de gestos de atenção em direção aos famintos, sedentos, os enfermos, os encarcerados, aqueles que vivem maltrapilhos, e ele sempre ensina a ajudar, dar a vara, mas não pescar, e ao mesmo tempo ensinar a pescar. Então, quem for fraterno, dentro deste tempo da Quaresma, agindo assim com os irmãos dentro da fraternidade, estará sempre acolhendo o Cristo que habita no irmão e na irmã. Por isso, dentro deste tempo da Quaresma, se fala de esmola, que é a caridade. E a esmola não é dar a última coisinha, aquela moedinha ou alguma coisa, que não estamos falando disso, estamos falando de caridade. Então, nós podemos perceber que também não é uma troca, eu te dou isso e você me dá aquilo, mas a esmola é a partilha daquilo que nós temos com quem está passando necessidade. Então, dentro da igreja nossa, e de forma especial aqui no Brasil, a campanha da fraternidade, que também já falei logo no início aqui, sobre o tema com a imagem de São Francisco, ela traz algo muito importante, que no domingo de Ramos realizamos essa coleta como igreja e nós também partilhamos com os outros, e assim se realiza uma doação e uma obra de caridade. Dentro do manual da campanha da fraternidade, sempre traz até mesmo os valores que a Igreja Católica dentro do Brasil recebeu de todos nós fiéis, e há essa partilha em comum,
em que aonde foi aplicado essa obra de caridade, sempre procura voltar de acordo com aquele tema da campanha da fraternidade com este ano, fraternidade e ecologia integral. Então, a partir disso, possamos viver de coração aberto, rasgar o nosso coração e não as vestes para esse encontro com o Senhor. O que podemos guardar de mensagem diante dessa palavra do Senhor, dentro deste tempo, quaresma, para todos nós? A quaresma, estamos então começando, hoje, quarta-feira de cinzas, vale até mesmo como um grande retiro para rezar, meditar para todos nós católicos. 40 dias de caminhada, de crescimento, de práticas religiosas, de gestos de fraternidade. Então, assim, vamos nos preparando para entrar também com Jesus em Jerusalém, para celebrar, vamos viver no Domingo de Ramos, e celebrar com Ele também a Páscoa, e ser uma eterna Páscoa dentro da nossa própria vida. E a Quaresma, ela começa já nos apontando 3 práticas, exercícios espirituais para cada um de nós dentro deste período: oração, jejum e a caridade, conhecido também como esmola. Então, caros irmãos e irmãs, mergulhe de cabeça neste tempo da Quaresma. Ouça o que o Senhor fale com você. Às vezes se faz necessário silenciar para Ele falar. Então, dentro do silêncio e até mesmo dentro do nosso coração, ouvimos o que o Cristo deixa bem claro para todos nós. E Ele deixa claro na sua palavra: e o teu Pai, que vê o que está escondido no mais íntimo de nós, te dará a recompensa. A todos nós, povo de Novo Horizonte, a cada um de vocês, eu desejo uma feliz e santa Quaresma, momento de oração, de caridade e de muito jejum. Deus abençoe esse tempo propício e Ele também nos convida a viver. Assim seja. Amém. Nós vamos viver neste momento e aqui partir com vocês a bênção das cinzas, e vindo para sua casa e assim por diante, tá bem? E também o Padre vai abençoar as cinzas, e ao abençoar, nós temos aqui alguns pacotinhos que nós já preparamos através até mesmo da nossa para alguns da sua família, que às vezes se encontra doente, ou até mesmo necessita da vida, dentro até mesmo dos vasos sagrados aqui, tá bom? Então nós vamos acompanhar com a nossa oração, convido que possamos ficar de pé.